Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram, um programa que sempre traz convidados muito especiais com assuntos atemporais. Eu trouxe uma convidada muito especial que é a Daniele Salaberry, ela que é estrategista de posicionamento, fundadora do Efluência Escritório Estratégico de Influência e Liderança e também criou o método Shining Star de desenvolvimento de presença, comunicação e influência para mulheres, onde ela ajuda essas mulheres a transformar competência em espaço real de decisão, visibilidade e também de legado. Seja muito bem-vinda, Dani, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eli. Satisfação estar aqui. Ai, que delícia, né? A gente já fez uma entrevista, né, Dani, há um tempo atrás. Sim, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Sim. E é muito bom te tê-la aqui, né? E também saber das novidades, né? Porque muitas coisas ocorreram a partir daí, né? Sim, muita coisa. É verdade. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais da Dani, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória profissional para a audiência te conhecer mais. Perfeito, Eli. Comecei como jornalista, né? Minha formação é comunicação. E por muitos e muitos anos eu fui assessora de imprensa, né? E acredito que esse foi um dos papéis que eu mais representei até hoje, até fazer essa transição de carreira. Trabalhei com terceiro setor, trabalhei com empresa, trabalhei com política por um tempo. E depois trabalhei com TV também. E depois disso eu decidi abrir meu negócio. Em 2012 eu decidi abrir o meu negócio e sempre com esse olhar para mulheres, né? O meu primeiro negócio ele era focado em marketing feminino, como ter a influência da mulher na decisão de compra. E por muito tempo, né, eu trabalhei com esse foco e sempre gostei muito de comportamento humano, comportamento de consumo. Sempre estudei muito essa questão de como impactar as pessoas de forma positiva. Claro. Né? Então, isso sempre fez parte do meu DNA, desde quando eu trabalhava no terceiro setor, na política, eu trabalhei com mulheres também. É legal que a gente vai vendo, e a gente até estava comentando aqui nos bastidores, quanto a vida vai costurando até a gente se dar conta qual é a nossa verdadeira vocação, né? Ela já vem crescendo dentro da gente, né? E quando eu abri a minha empresa, fiz essa trajetória, atendendo muitas empresas dentro da parte de posicionamento, marketing, sempre com esse viés de reputação, imagem, estratégia, que é esse olhar que a gente traz para dentro do posicionamento. É a raiz para a gente fazer um negócio crescer, ser sustentável e impactar muitas pessoas. Eu vim dessa trajetória, em 2019 eu fiz um reposicionamento de marca. Foi um ano maravilhoso em termos de negócio, só que eu não me enxergava. Eu estava no palco, eu tinha bons clientes, eu tava indo super, quem olhava de fora estava indo super bem e eu não entendia, né? Que eu olhava tudo funcionando, tinha aplicado todas as técnicas de marketing, posicionamento no meu negócio, estava tudo andando muito bem, mas tinha alguma coisa que não estava certo. Não estava certo e aquilo começou a me corroer. Veio pandemia e eu perdi todos os clientes. Nossa. E eu fiquei aliviada. Ali, eu vi que tinha alguma coisa que não estava funcionando. Sempre em paralelo com as empresas, dar um passinho para trás, eu fazia mentorias para mulheres. E já tinha percebido que nessas mentorias para mulheres, só o marketing, ele não resolvia. Porque eu tinha que trabalhar muito a parte de marca pessoal, né? Quem elas eram, o que elas queriam, o que faz sentido para elas. Dentro desse processo de marca pessoal, eu fui sempre fazendo isso, mas eu nunca dei muita bola para isso. Apesar de ser um projeto que sempre me brilhou muitos olhos e ser muito tranquilo, muito fluido para eu aplicar. Não dava bola para isso. Veio pandemia, caiu todos os clientes e ali eu tive a oportunidade de começar a olhar esse outro lado que me brilhava os olhos. E aí eu entendi, né, porque o que eu estava fazendo, apesar de dar certo, né, ser o sucesso para os olhos dos outros e não para mim, porque eu não sabia nem o que era sucesso para mim. Imagino, né?
E ali começou um borbulho de conteúdo, situações. A pandemia nos botou reflexões muito profundas, né, em relação à vida, quem a gente era, o que a gente estava fazendo. E aí eu percebi que isso que eu fazia nessas mentorias para as mulheres, que elas mudavam a vida delas. A vida, a carreira, tudo. Era o que eu precisava. Então, eu sempre digo que eu construí o método Shining Star, apliquei em muitas mulheres para depois aplicar em mim. Sim. E Dani, vamos só... o que é o método Shining Star? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. O método Shining Star é essa construção de onde a gente faz um processo primeiro de olhar para dentro, ou seja, aqui a gente está trazendo clareza e posição, porque primeiro a pessoa tem que se posicionar para ela mesma. Não adianta tu buscar reconhecimento, não adianta tu querer que os outros te vejam, te valorizem, se tu não se valoriza primeiro. Se tu não sabe o que tu quer, se tu não tem clareza do teu porquê, se tu não sabe qual é o teu potencial. Eu gosto muito de falar de vantagem injusta, né? É até um termo que tem no livro Essencialismo. O que é vantagem injusta? É aquilo que só tu tem. Só aquilo, e aquele diferencial que vai agregar valor, potencial, né? Que quando a gente acessa isso, a gente flui. Com certeza. Por isso que vem o nome da empresa, Efluence, e a palavra influência vem de quando a gente consegue se conectar com o nosso melhor, subir no nosso palco e ser a estrela desse palco. E quando tu fala, eu vejo muito nas redes, assim, no teu posicionamento mesmo, Dani, influência estratégica aplicada. Também queria que tu trouxesse, assim, qual é a raiz disso e como é que tu te posiciona nesse movimento. Eu gosto muito de trazer a analogia do palco, tá? E vamos entender o palco como a nossa vida alinhada com o que a gente é e o que a gente faz de melhor, ou seja, a nossa melhor versão. Com certeza. Influência estratégica aplicada é quando tu tá no palco certo, fazendo o que tu executa de melhor e impactando, né? Transformando. E aqui eu tô falando de transformar pessoas, impacto em decisão, impacto em cultura, né? Com o que tu tem de melhor como profissional. O que acontece muitas vezes? Com todos, mas exclusivamente vou pegar recorte de mulheres, que é onde eu atuo fortemente. A mulher, ela é muito competente, ela é muito boa no que ela faz, entretanto, ela não tem reconhecimento que ela deveria, não é proporcional o esforço, a competência com como ela é vista, como ela é notada e como ela é lembrada. Tem um gap muito grande em relação a isso. E Dani, a tua comunicação, na verdade, assim, o teu trabalho tem muito a ver com a comunicação, de como nós, mulheres, para ser bem assim, para quem está nos assistindo aqui, né? Eu, Eliane, tenho um programa aqui de TV, né? Mas talvez nas redes sociais eu não esteja me comunicando da melhor maneira. Ou talvez dentro das minhas atividades, né? Enfim, eu não estou conseguindo deixar a minha marca. Seria isso? Perfeito, exatamente isso. Essa construção primeiro tem que começar dentro, né? Para depois ir para fora. Então, primeiro eu me posiciono, tenho clareza de quem eu sou, depois eu vou olhar para minha presença e narrativa, como é que eu estou me comunicando com o mundo, com demanda de mercado, obviamente, mas alinhada com quem eu sou, ou seja, não é sobre vestir personagem. Não é sobre roupa só, né? Não. A roupa, ela é um instrumento importantíssimo para a gente trabalhar tanto a nossa imagem, a nossa autoestima, a autoconfiança, só que ela sozinha não se sustenta. É que nem eu contei a história ali da minha empresa, né? A minha empresa estava funcionando lindamente, entretanto, eu não me enxergava nela. Então, se a gente não faz esse passo anterior, que é posição e clareza, a gente não consegue chegar na narrativa, presença que é a comunicação para fora, para depois chegar na influência e na rede de relacionamento. Sim. Quando a gente está falando de influência, a gente está falando de impacto em pessoas, a gente está falando de rede, de pessoas. Eu acredito muito nesse ponto, tá? Pessoas impulsionam pessoas. Então, dentro da metodologia Shining Star, a gente tem esse pilar muito forte com a influência. Isso, como é que impacta?
em prosperidade e decisão. Uhum. E olha só, a gente está no mês de março, né? Aquela coisa assim de... muitas empresas estão fazendo, às vezes, palestras, né? Estão falando muito sobre esse assunto. Mas a gente sabe que não adianta só falar no mês de março. A gente precisa estar dentro das organizações, né? Essa valorização da mulher e também esse posicionamento que nós temos que ter. Exatamente. É para a vida inteira, né? Não é para o ano inteiro. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Eli, tu pisou num calinho meu aí de anos, tá? Inclusive, esse ano eu resolvi fazer diferente, porque o que acontece? Eu abri a empresa em 2012 e antes trabalhava em outras empresas. Ninguém fala em mulher, desenvolvimento de mulher, mesmo sabendo que quando a gente investe em mulheres, tem mulheres nas mesas de decisões, o impacto na lucratividade do negócio é maior. Todo mundo sabe disso, mas aí chega o Dia da Mulher, né? Dia da Mulher, ele é pensado quando? Terminou o Carnaval. Todo ano tem a correria do Dia da Mulher. Sim, os eventos e tudo acontecendo, né? É mimo. E, gente, complicado. Isso é importante. Sim. Entretanto, só isso... Isolado, né? É só espuma. É só espuma. O que a gente está fazendo além do 8 de março, né? Que é o que eu venho batendo muito. Mulher não pode ser vista só como um evento. Mulher tem que ser vista como estratégia. É verdade. Né? E as empresas precisam olhar disso de uma forma mais séria e profunda e ter programas dentro do seu negócio. Uma trilha, né, Dani? Exatamente. Não pode morrer no 9 de março. Né? Então, esse é um ponto, porque, de novo, quanto mais a gente trouxer mulheres, é bom para todo mundo, né? A integração, então, né? Eu sou uma pessoa que acho que precisa, né? A gente precisa pensar na mulher dentro dos espaços corporativos, mais na questão da liderança, que eu vejo muitas mulheres dentro dos espaços, mas ainda não tendo voz e vez. Então, essas coisas a gente tem que mudar, né? Mas a gente sabe também que tem uma parte que é nossa, né? Qual é, assim, conta para nós que tu já contatou tantas mulheres, né? Quais são, assim, os erros ou as lacunas mais comuns que essas mulheres poderiam pensar mais, enfim, né? Para a gente reverter isso. Eu vou trazer 3 aqui que eu entendo que... Tem muitas nuances e camadas, tá? Mas eu vou trazer 3 aqui que eu entendo que são fundamentais. A primeira delas é a mulher não saber, não ter o conhecimento de como estar nos espaços de poder, né? Então, assim, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela é recente, se a gente for ver, assim, numa linha histórica. Então, a gente está aprendendo e a gente não tem esse conhecimento. Outra questão é que só competência não basta. Tem que saber e entender que é jogo de visibilidade também. Então, a mulher, ela fica esperando o reconhecimento. Mas o reconhecimento não vem. Porque a gente tem que se apropriar, tem que se posicionar. E aí tem outra coisa. Mulheres foram treinadas para performar. Ser as que resolvem tudo. Não sabem dizer não. Não sabem dizer não. E aí elas vão assumindo operacional. Sim. E aí vão se distanciando do que? Da sua potência. Ela não sabe dizer não. Ela acha que ela vai ser reconhecida porque ela está atuando em muitas frentes. E a gente sabe que isso não acontece. E Dani, né? assim, eu te ouvindo falar performance e coerência. Fala um pouquinho para nós, assim. O que tem a ver uma coisa com a outra? A performance, né, vamos enxergar a performance dentro desse contexto aqui de gerar impacto. Tá? E a gente pode performar pro outro ou para nós mesmas. Ou, que eu gosto sempre partindo da gente, que faz sentido para mim, para ir pro outro. Para como é que eu gero impacto, tá? Então, a gente sempre tá fazendo esse movimento. E aqui é que entra a coerência, né? Porque aí tu tá alinhada com quem tu é. Tu sabe onde tá o teu valor. E aí eu volto lá pro ponto 1 que a gente falou. Eu só consigo ser valorizada quando eu me valorizo. E para eu me valorizar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ter clareza de quem eu sou, o que eu faço de melhor e parar
de querer resolver tudo para todo mundo e dizer sim para tudo. Só que a gente não sabe fazer isso ainda. A gente tem dificuldade, é dolorido, Sim. né? Então, assim, a performance, ela pode ser pro bem e pro mal. Uhum. Tu é que tem o poder de escolher e jogar esse jogo. Com certeza. E tu, Dani, assim, a gente estava falando antes nos bastidores, né? Acho que tem a questão da história da pessoa, né? Para a gente conseguir sustentar, talvez, uma identidade mais forte com os nossos valores, com a nossa potência, com essa coerência que a gente tanto precisa, a gente tem que voltar e pesquisar a nossa trajetória, né? Olhar com mais carinho, porque às vezes a gente não sabe, eu já tive convidados aqui no programa, né, que disseram assim, nossa, eu fiz voltei no tempo e nem tinha me percebido de tantas coisas legais que eu tinha feito, de tanta potência que eu tinha realizado, de tanto legado que eu tinha deixado. Tu sente isso também nas mulheres hoje? Sim, a gente tem muita dificuldade de reconhecer. Se reconhecer, se enxergar. Eu sempre digo para as mulheres que sentam comigo que a gente tem muita dificuldade, e eu me incluo porque eu também estou nesse processo e venho me construindo dentro disso, né? De assumir a nossa grandeza. E essa questão da gente não conseguir assumir a nossa grandeza, não conseguir se enxergar e tá o tempo todo correndo, resolvendo, né? Fazendo pelo outro e não por si, e não é sobre egoísmo, né? Eu quero deixar bem claro, eu sempre digo que quando a gente começa pela gente, isso transborda e impacta todo o nosso entorno, não ao contrário. A gente dá o nosso melhor para o mundo quando a gente é melhor para a gente mesmo. Sempre. Então, essa questão da potência, né, da gente reconhecer, se conectar, tem um processo aí, né? Eu sempre digo que influência não é construída, não é corrida de 100 metros, né? É maratona e tem que ter dedicação, né? Aqui vem toda a questão da consistência, né? E não é influência para aparecer, não é sobre aparecer, não. É sobre tu tá deixando, construindo o teu legado, gerando impacto com o que melhor tu sabe fazer. E o melhor que tu sabe fazer tá alinhado com quem tu é. E a gente passa o tempo todo, muitas pessoas passam, e aqui não são só mulheres, são homens também, buscando, que eu falei já anteriormente, uma fórmula de sucesso que nos disseram que ia funcionar e eu ia ser feliz quando eu chegasse lá. Só que aí o que acontece com muitas pessoas, e aqui pessoas em geral, tá? Porque eu trabalho com mulheres, mas isso vale para homens também. A gente percebe que tudo isso que a gente tá fazendo foi para o outro. E a gente se perdeu no caminho. As mulheres, mais do que os homens aqui, sim, se perdem mais no caminho. Porque faz pouco tempo que elas começaram a ter o direito de construir o próprio caminho. Com certeza. Né? Então faz parte do processo. É verdade. E Dani, assim, com relação agora já indo mais para os finalmente aqui da nossa entrevista, né? Eu sempre penso, né, que para a gente se desenvolver também tem que ter às vezes um espaço que seja apropriado para isso, né? Às vezes a gente está numa empresa, eu trabalhei em 23 anos em mundo corporativo, né? E sinto isso, né? Que teve espaços que eu estava mais conectada, que eu conseguia ser mais eu, né? Outros nem tanto, né? E aí tem aquele passo da mulher, né? De tentar, talvez, ter que sair daquele espaço ou tentar ver de que forma ela pode se relacionar melhor com aquilo, para que aquele espaço ele seja agregador para ela também, né? Tu sente isso ainda no mundo corporativo? Total. Eu vejo hoje que tem uma vocação muito forte em humanização das relações. Eu vejo que tem algumas empresas que já estão nesse caminho, mas eu acho que ainda a gente está engatinhando em relação a isso, tá? Esse é o cenário. Entretanto, a gente tem mulheres que estão assumindo que querem mais,
Ambição já não é mais visto como algo feio, né? Então, eu vejo as mulheres buscando mais, além de ser competentes, porque elas já estão entendendo que ser competente não basta, né? Como é que eu posso ou melhorar, ou me posicionar, ou subir de posição, ou ainda fazer uma transição para um lugar que faça sentido para mim. Então, começa aquele penso assim, como é que eu começo comigo para eu poder ser feliz, para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder estar fazendo o que eu melhor faço e vivendo a minha melhor versão. Então, assim, sim, temos um cenário ainda de um corporativo muito número, né? Muito racional, né? Uma ainda, tendência, porque esse sistema não se sustenta mais, de humanização. As empresas estão engatinhando nisso e eu vejo que as mulheres já estão cada vez mais acordando para arregaçar, né? E descobrir como eu faço para subir no meu palco e sair dos bastidores. Muito bem. Gente amada, olha só, já estamos aqui na segunda parte do programa, né? E que eu indico sempre livros, né, para audiência, que eu acho que é muito importante para qualquer tema que a gente venha desenvolver aqui, que as pessoas também possam, né, buscar literatura. A educação sempre esteve e está dentro da minha pauta, né? Então, falando aqui em mulheres, né, eu trouxe esse livro, Mulheres no Poder, Trajetória da Política a partir da luta sufragista no Brasil. Então, tem muitas mulheres aqui nesse livro, gente, para a gente conhecer a história dela, para a gente também se inspirar, para a gente ver o que elas fizeram lá. Foram tantas mulheres que deixaram seu legado positivo, né? Principalmente na área política. E a Dani também trabalhou, né, fazendo assessoria para essa área, que é uma área muito desafiadora, né? Muito desafiadora. Então fica aqui a dica para você que está me assistindo com muito amor e carinho, né? E de qualquer maneira, né, eu também peço para a nossa convidada trazer a sua indicação. Queria muito te ouvir, o que tu trouxe para nós? Primeiro, né, foi difícil escolher. Sim, imagino. Tá? Porque eu queria trazer uma autora mulher, né? Fiquei ali entre Liderança Shakti e A Coragem de Não Agradar. Mas esse livro aqui, apesar de ser escrito, são 2 homens, tá? A Coragem de Não Agradar, ele bate num ponto... Eu já li 2 vezes esse livro. Olha só. E posso ler uma terceira. Ele bate num ponto que ele é essencial de aprendizado para mulheres. Dizer não. Como é que eu separo os papéis, né? Então, ele é um diálogo entre um filósofo e seu discípulo, né? E aqui traz conceitos baseados no psicologia de Adler, e aqui traz conceitos muito fortes que a gente eu vejo que são essenciais. Autorresponsabilidade, separar papéis, entender o que é meu, o que é teu, onde está a minha responsabilidade para saber dizer sim e dizer não. Então, assim, esse livro é maravilhoso, ele tem uma continuação depois, né? Mas esse aqui eu recomendo, assim, para todas as minhas clientes. Que bacana. Porque é assim, ó, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a dar limite. É verdade. Né? É um equilíbrio, né? Uma harmonia entre o dar e o receber. Exatamente. Acho que é super importante para quem está nos assistindo, né? E já estamos nos finalmente aqui mesmo, não tem jeito, né? Já estão fazendo sinais aqui para nós. Dani, eu queria que tu deixasse as suas redes sociais para as pessoas poderem te achar, né? Enfim, fazer um contato, né? E aí seguir num posicionamento mais estratégico e positivo para 2026. Perfeito. Meu site, né? www.efluence.com.br. Meu LinkedIn, meu jogo acontece mais no LinkedIn, né? Que é dani.salaberry. Tem meu Instagram também, mas lá eu digo assim, é mais lifestyle, né? Eu gosto mesmo de atuar no LinkedIn. No LinkedIn. E uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, né? Para 2026, aí que seja um ano positivo. Vamos botar nossa posição, nossa competência aí no jogo, e de uma forma que pode começar assim já amanhã, né? Vamos ser mais intencional, né? Nos lugares que a gente está, com quem a gente está, com o que a gente está falando, né? A gente tem uma tendência de abrir vários assuntos, então traz aquela pergunta, como é que eu quero ser conhecida? Como é que eu quero ser lembrada? E um ponto aqui, se conecte com pessoas
nutra relacionamentos, porque são as relações que nos impulsionam. É através das relações que a gente consegue construir influência. É isso. Ai, muito bem, muito legal te ouvir, né? Eu acho que é bacana a gente trazer essas pautas, né? Essa pauta de posicionamento, né? Estratégico, não é uma coisa simples, né? A gente sabe, né, Dani, que às vezes demora a vida inteira para a gente conseguir encontrar a nossa essência, encontrar a nossa posição no mundo, né? A nossa identidade, nosso legado. Mas é muito legal te ouvir, né? E sempre, acho que as pessoas que quiserem entrar em contato com ela, façam isso, porque ela é uma pessoa muito bacana, muito competente, eu já a conheço há muito tempo, né? E também agradecer aqui a audiência por estarem com a gente e convidar todos. Agora a gente está com uma novidade, né? O programa As Pessoas Inspiram tem um grupo de WhatsApp e eu vou deixar aqui na tela para vocês, para vocês receberem aqui as informações, os bastidores, né? Eu vou deixar os livros também ali e o programa e tudo mais. Então, fica aqui a dica, né? E aguardo vocês na próxima semana, sempre às 11 horas da manhã, terças-feiras, com mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Beijo no coração e até breve.